Fala pessoal, Vitor aqui. Vamos lá para mais um vídeo. Então aqui, gente, eu quero explicar para vocês sobre backtest, tá? É a ferramenta que vocês precisam ter domínio para vocês terem uma assertividade, tá? Por quê? O set que sai ali quando vocês compram o robô, ele é um set que funciona, mas é um set que está aberto para todo mundo, tá? Então dali vocês conseguem já tirar uma ideia para buscar parametrizações para vocês. Como eu sei que a maioria de vocês trabalha com mesa proprietária, vocês sabem que a gente tem a questão do copy trade, que é o quê? Se você fizer as mesmas operações que o seu amiguinho, você vai perder as suas operações. E quiçá tem mesas que já tiram até a sua mesa. Você perde a mesa por fazer operações copiadas, tá? Então sempre tem que ficar de olho nas regras das mesas. E segundo, sempre parametrizar os seus próprios sets, porque é isso que vai trazer para vocês uma confiabilidade muito maior, porque o robô é uma mega ferramenta, só que quem programa ele somos nós, entendeu? Então vocês precisam isso. Olha só, para vocês terem ideia, a gente está começando o nosso projeto novo lá das 10 contas proprietárias e eu estou fazendo backtests. Todo o tempo que eu tenho livre, ó, são 5 backtests rodando na minha máquina com 5 configurações diferentes para me colocar em 5 contas diferentes, entendeu? E isso é só com conhecimento que vocês fazem. Não adianta você chegar aqui achando que você vai ter algo milagroso que vai mudar a sua vida da noite para o dia, que a gente não vende isso. A gente vende uma tecnologia para você que funciona e que vai te dar lucros desde que você tenha o mínimo de tempo para poder mexer nela e entender o que você está fazendo. É o que eu sempre falo para vocês. O dinheiro, gente, é de vocês. Não é meu, não é de fulano, é de ciclano. Por isso que a gente não pega capital de ninguém para fazer gestão nem nada disso. Porque o dinheiro é de vocês. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês tenham a lucratividade que nós estamos tendo. E eu estou tendo uma lucratividade muito legal, todas as pessoas que estão trabalhando ali com a gente também. Então vocês devem também ter essas lucratividades. Só que para isso vocês precisam de conhecimento. Não adianta você tentar entrar no mercado e fazer operação na mão e fazer isso aquilo sem entender. Às vezes o cara não sabe nem o que é um índice, o que é um par de moeda, o que é um metal, o quanto que anda cada coisa, o que são os números ali, quanto que vale um PIB em cada ativo. Então tudo isso daí você precisa entender, porque senão você vai perder dinheiro. Você vai ser a pessoa que dá dinheiro para as pessoas como eu que ganham, entendeu? Porque dentro do mercado financeiro não tem mágica, o dinheiro não brota de um lugar. Ele sai da mão de quem não entende e vai para a mão de quem entende. É simples, tá? Então eu quero que vocês se tornem pessoas que entendam, tá? Para isso, você tem uma tecnologia na sua mão excepcional, tá? Esse robô ele foi parametrizado durante um ano para ele ser desenvolvido. A gente sempre procura novas vertentes para colocar nele para vocês, tá? Para vocês terem lucro. Só que vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Então nós vamos começar aqui uma aula. Eu vou fazer desde o inicinho para vocês entenderem e nós vamos até ali a fazer o backtest, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é instalar o MetaTrader, tá? Na hora de instalar o MetaTrader, você vai pegar aqui as configurações e vai instalar com outro nome aqui no final. Por exemplo, eu tenho aqui vários MetaTraders funcionando, então eu preciso sempre colocar uma nomenclatura diferente aqui, tá? Para poder instalar, porque senão ele instala errado. Depois de instalado o MetaTrader, eu não vou instalar porque eu acabei de instalar um aqui para já começar a aula, tá? Instalado o MetaTrader, você vai logar na sua conta, tá? Depois de logado na sua conta, você vai vir aqui na pasta Experts, abrir pasta de dados, MQL4, Experts e vai jogar o robô aqui dentro, tá? O robô que vocês já pediram para o suporte, ele vai estar pronto, você vai jogar ele dentro da pasta MQL Experts. Depois você vai vir aqui na pasta Experts Advisor e atualizar, tá? Você atualizando aqui, ele vai aparecer o robô, você já está pronto para poder fazer os backtests. Agora, o que eu estava falando para vocês, gente? Cada corretora, ela trabalha do ativo de uma forma diferente, tá? Aqui, por exemplo, eu estou na Infinity. Todos os ativos da Infinity que operam, ele tem o ponto I no final, tá? Se você jogar qualquer outro ativo aqui, ó, por exemplo, igual esse aqui, ó, EURUSD, ele vai abrir aqui, mas ele não vai funcionar. Ele não vai fazer operação porque ele está num ativo diferente, tá? Então você sempre tem que ficar ligado qual que é o ativo da corretora. E dependendo da corretora,
vocês não conseguem fazer download de histórico, tá? Então eu vou vir aqui, ó, para vocês entenderem, ferramentas, centro de histórico, e aqui, ó, no GBP-CHF, que é onde a gente vai fazer o nosso backtest, se eu tentar fazer o download, ó, vocês vão ver, ó, não existem novos dados para esse ativo. Então, o máximo que ele me deu aqui para fazer o backtest é do dia 28/2 até dia 28/3. Ou dia 8/3. Ou seja, você não tem ali um mês para poder fazer a sua validação de backtest, tá? E geralmente quando você baixa backtest de corretoras assim, não vem o backtest certo. Eles pulam alguns ticks, fazem diferente, porque corretoras, gente, eles utilizam contas teste, tá? Isso aí é uma coisa que muita gente tem dúvida. Quando você compra uma mesa proprietária e você passa no teste, você ainda não está operando com o dinheiro da mesa, tá? Você está operando uma conta simulada, onde quando você começar a ter uma cadência grande, passou 3 meses lá, você está tendo uma lucratividade, aí sim eles vão copiar suas operações. Fora isso, você está utilizando uma conta teste. Ali, gente, o que a gente pode falar é que a corretora pode alterar um pouquinho o candle, um pouquinho o spread, a derrapagem. Então, tudo isso daí influencia na hora de você fazer o backtest. Então, hoje, o que nós fazemos aqui? Nós utilizamos uma ferramenta que chama Tick Story. Dentro do Tick Story, você tem uma confiabilidade de 100% que o seu backtest vai estar certo, tá? Então, aqui eu já baixei o histórico no Tick Story, tá? Como que eu vou baixar, Victor? Você vai pegar aqui, vai clicar com outro botão, instalar ela, né, na verdade. Instalou o Tick Story, ela tem um valor de $53, eu acho que é anual, tá? Eu recomendo que vocês comprem, se vocês têm aí planos de trabalhar com o mercado financeiro de verdade. Isso aqui é excepcional para você poder fazer seus backtests, porque aí você vai ter backtests onde você tem confiabilidade nos testes, tá? Aqui então você vai clicar, vai instalar ele. Depois de instalado, você clica aqui em Forex ou em qualquer tipo de ativo que você queira baixar, vai achar o ativo que você quer, no caso aqui o GBP-CHF, clica com outro botão, exportar para MT4 ou para MT5, tanto faz. No MT4 aqui você vai selecionar a data que você quer. Pô, eu quero dos últimos 2 anos, eu quero o tempo gráfico só até 30 minutos. E aí você vai fazer o download do histórico, tá? Aqui você tem que colocar na pasta de dados onde está o seu MetaTrader, tá? No caso do nosso aqui, ó, eu ia ter que vir aqui, arquivo, pasta de dados, aí aqui é onde está meu MetaTrader. E aí você iria colar o endereço igual está aqui. Então aqui, ó, nesse endereço de cima, eu tenho que entrar na pasta History, FTMO Server. Mas no caso nosso aqui, não é FTMO Server. Ele ia ser na pasta History, HCAP, LTDA. Então, que é o servidor que eu conectei. Entraria nessa pasta, copiaria isso daqui, ó, joga dentro da onde que é para ir. Aí o segundo também, ó, é dentro da pasta Tester History. Então eu vou voltar aqui, ó, volta 1, 2, vou entrar dentro da pasta Tester History, tá? E vou copiar aqui aonde ela tá. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou jogar dentro daqui do Tick Story o endereço correto. Joguei o endereço correto, dei OK, ele vai começar a fazer o download, mas eu já fiz o download aqui, ó, tá vendo? Baixou o download do histórico, aí você já tem o histórico pronto para você começar a fazer o seu backtest, tá? Então agora, gente, para a gente começar a fazer o backtest, a gente tem que entender o que eu estou buscando, qual que é a estratégia que eu quero fazer. Eu já baixei o histórico, já entendi sobre a corretora, já entendi que as nomenclaturas são diferentes, tá? Por que você tem que sempre fazer backtest? Porque os ativos são diferentes em corretoras diferentes. Então, se você ver aqui, ó, tá vendo? O GBP-CAD, ele a cada um lote equivale a 1000, ou seja, então, se eu colocar um de lote aqui, é a mesma coisa que eu estivesse colocando 0.01 em outra conta, entendeu? Então, isso daqui vocês têm que ver o peso do ativo de vocês, gente.
Olha só para vocês terem uma ideia. Quando a gente chega em índices, ó, aqui, por exemplo, ó, tá normal. Aqui ele está tendo o peso normal, a cada um lote, 1.000. Agora, quando você chega aqui, ó, por exemplo, ativos, olha só aqui, ó, no HK, no índice, a cada um de lote é como se ele fosse 10. É 10 vezes. Então, o que acontece? Se eu estou colocando 0.01 lá no MetaTrader, no meu robô, ele está entrando como se fosse com 0.1. Extremamente pesado. Então, vocês têm que ter a noção disso daqui. Por isso que vocês têm que testar. Joga na conta de vocês, às vezes, com um ativo um pouco mais baixo, para você entender como que está indo ali. E isso você vai ver só no backtest. E aí depois você liga o robô. Por isso que é importante você fazer o backtest antes, tá? Então, entendido que o lote pode ter peso diferente em corretoras diferentes, você tem que entender que a numerologia aqui, ó, também, na escala do ativo, às vezes é diferente de corretora para corretora. Tem corretora que passa uma vírgula para um lado, uma vírgula para o outro, então vocês têm que ficar bem ligado nisso também, porque às vezes tem corretora que você tá no robô tá 10 pips para você andar lá, 10 pontos no Shao, e aqui na corretora é 100, entendeu? Então isso vocês têm que olhar, porque senão às vezes você vai configurar lá do jeito que você pegou o set e ele vai estar totalmente desconfigurado, tá? Então vamos lá. Para a gente iniciar o nosso backtest, eu vou vir aqui em exibir, examinador de estratégias, e ele vai abrir a janelinha do backtest. Primeira coisa, você vai colocar o robô aqui. Segundo, você vai selecionar o ativo que você quer fazer o backtest. E terceiro, sempre faça backtest no cada tique, tá? Porque se você escolher ponto de controle ou apenas abertura, o backtest ele fica totalmente inconclusivo. É backtest que não vai funcionar na hora que você colar. Ah, Vitor, mas eles são mais rápidos. São mais rápidos, mas não presta, tá? Você vai fazer um backtest onde você não vai ter confiabilidade nenhuma no que está fazendo. Segunda coisa, vamos definir uma data, tá? Eu sempre faço backtest do último ano, tá? Então tá aqui, ó. Então em março eu coloco lá em janeiro. Eu sempre faço isso. E aqui eu coloco a data de hoje. Sempre. Eu sempre faço no começo do ano passado. Mas aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos, como é uma aula teste, a gente vai colocar um tempo menor porque senão demora muito o backtest, tá? Para vocês terem ideia, ó, tem backtest meu aqui. Olha só, vai demorar 1.681 horas para fazer esse backtest. É claro que eu não vou deixar ele até o final. Na hora que eu achar umas configurações que eu acho legal, eu já vou testar elas e parar. Mas todos eles, ó, são backtests que demoram muito tempo. Ó, aqui, ó, 144 horas no outro. Aqui também, ó, 193 horas. Então, os backtests eles demoram. Se você colocar um período de tempo maior. O que eu faço aqui é deixar num período menor, pelo menos para mim achar a primeira configuração para entender e depois eu vou aumentando. Mas vocês podem ver isso aqui na janela de gráfico também, tá? Vamos lá. Então defini uma data, tá? Agora eu vou mexer nas parametrizações. Primeiras coisas que você tem que ver, gente, é o tamanho da minha conta, tá? Qual que é o tamanho da minha conta? 25 mil dólares. Quando eu trabalho com uma conta de 25 mil dólares dentro da mesa proprietária, eu tenho 4% de margem para stop. Então, se eu pegar lá 25 mil vezes 0,04, então eu tenho 1.000 dólares para poder ter de drawdown. Quer dizer que eu vou colocar um stop de 1.000? Depende de você. Isso aqui é operacional de cada um, tá? O que eu faço? Eu sempre coloco o stop máximo primeiro para mim testar e depois eu diminuo. Eu sempre deixo ali no máximo 3, 2%. Nesse caso aqui, um stop que seria legal de 500 dólares, tá? Mas desde que o próprio robô faça 500 dólares de lucro, tá? Então aqui são as configurações que nós vamos fazer, tá? Então vamos lá, aqui são os lotes, se você quer cruzamento ou contínuo. Qual que é a diferença de um para o outro? No contínuo, ele vai sempre ficar abrindo operações, ele fecha uma, abre outra, fecha uma, abre outra. No cruzamento, ele já vai fechar uma só no próximo cruzamento de média
que ele vai achar. Por exemplo, eu estou procurando uma configuração aqui, ó, no cruzamento. Por quê? É onde a gente consegue pegar uma validação maior. Por exemplo, aqui, ó, qual que é o gatilho do cruzamento? Quando a média de 9 e a de 3 aqui que eu defini passarem aqui a média de 21, ele vai abrir a operação. Por exemplo, aqui ele abriu uma operação aqui, ó. E ele ia surfar até aqui. Olha só, 500 pontos de lucro. Se eu entrei com 0.01, ia dar 5 dólares de lucro numa operação, tá? E sempre colocando um stop com geralmente 300 pontos, que seria 3 dólares. Então, nessa operação aqui, né, o que acontecer? Se eu entrar com 0.01, se ele tomasse stop, ia tomar de 3 dólares, se ele ganhar, ele ia ganhar 5 aqui. Ou pegar uma aqui, ó, por exemplo, ele ia surfar um pouco mais, ó. Então, isso são configurações, ó lá, 600 pontos. Isso são configurações que eu estou buscando, estou tentando validar, tá? Que é até esse backtest que está rodando aqui com cruzamento. Só que se você quer ganhar mais, é contínuo, tá? No cruzamento aqui, ó, vou deixar no cruzamento só para vocês entenderem o que eu estou fazendo ali para testar as configurações. Vou deixar 0.01 mesmo para mim começar testando. Mas o que vocês têm que fazer é um tanto de lote que dê pelo menos 1% no mês, tá? Então é isso que vocês têm que buscar aqui na configurações que vocês vão colocar, tá? Aqui eu vou colocar pontos, porque tem muita mesa proprietária que ela define que você tem que entrar com um stop definido. Então a gente vai colocar um stop definido aqui, mas com um valor bem alto. Porcentagem eu vou deixar no zero, porque em vez de deixar com uma porcentagem de stop, o meu stop vai ser num valor, tá? Então eu coloquei aqui 500 dólares, ele vai stopar. Mas eu também poderia colocar aqui uma porcentagem, 2%, 3%, 1%. É você que dita essas regras. Só que aí você não consegue usar os pontos e o porcentagem junto. Ou você usa ponto ou você usa porcentagem. Então, como eu sei que muita mesa está pedindo para entrar com stop definido, então nós vamos usar pontos aqui e vamos definir um valor para poder fazer o stop, tá? Agora aqui, gente, o que acontece? Você tem que dar uma olhada no ativo, tá? Por quê? 250 pontos aqui para o GBP/USD é um valor muito alto para ele fazer um preço médio, porque ó, ou não, né? Olha só, é um valor bom, porque esse GBP/USD aqui ele está aumentado em 10 vezes. Olha só para você ver, GBP/CHF, quer dizer. Então pode deixar aqui até 250. O range da Fibonacci você que define também. Quanto menor for o range da Fibonacci, mais operações ele vai abrir e menos ele vai usar Fibo. Por quê? Ele vai pegar por exemplo, eu coloquei em H1 aqui. Então ele vai pegar uma Fibonacci traçada em 1 hora para trás, entendeu? Ele vai traçar a Fibo assim. Aí se ele passa o próximo candle, a Fibo iria ser assim e assim. Quando você deixa num tempo pequeno, por exemplo em M1, ele não vai fazer Fibo. Ele vai já abrir a opção do valor que você colocou aqui. Por quê? Porque ele não tem um tempo gráfico para abrir a Fibonacci. Então sempre eu aconselho que vocês queiram que ele trabalhe com Fibonacci, é você deixar do M30 para cima, M30, H1, HK4, tá? Multiplicação de lote, você pode deixar 0 ou 1 aqui, aí ele vai entrar sempre com o mesmo lote. Ou o que eu estou testando agora também é entrar com 1.1 de lote, só que no máximo de 10 preços médios. Por quê? Se eu setar isso aqui como 10 preços médios, o máximo que ele vai fazer é o dobro. Então ele vai entrar com 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02 e ele fica entrando até 0.02. Na décima, e isso foi uma coisa que eu achei testando, vendo. Na hora que ele chega no 10º preço médio, ele ainda está o dobro. Então beleza, você está dentro da regra de consistência da mesa. A partir do momento que ele passa, você faz 11 preço médio, aí ele já iria abrir com 0.03, tá? Então a gente vai definir dessa forma para testar. Aqui o resto eu vou deixar do jeito que tá? As opções de head eu sempre deixo elas zeradas, tá?
Aqui martingale nós vamos deixar ligado. Vamos desligar as porcentagens do head, porque a gente não vai usar head aqui. Os alvos a gente também vai desligar tudo, porque dá para você ter um alvo 1, 2 e 3, tá? O que eu vou colocar aqui é só para a gente ter ideia de onde está sendo o take. Então o take aqui está com 200. Eu vou colocar 200 aqui para a gente ver a configuração, tá? E 1. Aqui, ó, nas tendências, quando a gente trabalha com cruzamento, você vai ter que ver a tendência que fica melhor. Hoje, o que eu estou validando, que eu estou achando legal, é a tendência de 21, 9 e 3, tá? Vamos dar OK. E eu vou colocar um backtest aqui no visual, para vocês entenderem o que o backtest está fazendo. Peraí que não foi. Deixa eu achar o que está acontecendo. Ó, tá vendo? Deu um bug no histórico. Esse é um problema que a gente tem na hora de fazer backtests. Vamos ver agora. Não foi. Bem que a gente está tendo um problema no histórico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar o histórico novamente aqui, que deu algum problema. Ó. Vamos pegar os últimos 2 anos. Vamos pegar o tempo gráfico até 30 minutos. Vou pegar a pastinha aqui do histórico de novo, ó. E vou apagar tudo e vou fazer de novo, que deu algum problema aqui. Deixa eu fechar aqui o MetaTrader para poder deletar tudo. Então dentro da pasta Store, vou jogar lá. Vou pegar lá a outra pasta agora, que é aqui, ó, dentro de Story, Etiquette real. Vou apagar tudo que está aqui e vou pegar a pasta e vou jogar dentro do Tick Story. Dá um OK e vamos aguardar fazer o download. E é isso aí, gente. Acontecem erros mesmo, tá vendo? Até online aqui, fazendo para vocês uma aula, pode acontecer. Então vamos aguardar, fazer esse backtest, vamos abrir aqui de novo e vamos tentar de novo, tá? Vou dar uma pausa aqui no vídeo enquanto ele termina. Beleza, galera, voltando aqui. Então acabou o download, né? Vamos abrir agora de novo o MetaTrader. Vamos colocar o ativo aqui, o GBP-CHF. Vamos colocar ele aqui que ele sumiu.
Agora foi. Então, beleza. Vamos colocar as médias que a gente tinha definido lá dentro do... Porque como ele está por cruzamento, ele só vai abrir operações dentro do cruzamento da média. Então, a média que a gente tinha colocado lá era a de 21 exponencial. Vou aumentar um pouco a largura da linha. Beleza. Vou jogar outra média de 9. Vou mudar a cor. E vou jogar outra média de 3. Igual as médias que eu defini lá no robô, tá? Vou salvar esse template, porque você acaba tendo que voltar toda hora. Coloca lá, 21, 9, 3. Porque você vai acabar testando outras médias, tá? Eu sempre testo bastante média antes de liberar. Vamos só dar uma olhada se é essa configuração que tá mesmo. Lá, 21, 9, 3, beleza. E vamos fazer de novo o backtest. Joga aqui ó, o template. E beleza. Vamos ver como que o robô vai se comportar. E é assim, gente, que você vai fazer. Tá vendo? Ó? Na hora que ele cruzou aqui, ele abriu a compra, ó, nesse ponto, a venda. Olha lá. E ali ele já pegou. Ó. Por que ele deu um resultado negativo? Por causa do trade stop. O que acontece? Eu acho que aqui, ó, na minha concepção, ficou muito longe o take. Tá vendo ali onde está o take? A linha aqui é onde que tá. Deixa eu colocar o painel aqui que vai ficar mais fácil. Vou parar. Aí o que eu faço? Vou ligar o painel que a gente consegue ter uma visualização melhor. E aqui eu já vi que ficou muito alto esse valor de take aqui. Então eu vou colocar 150. Deixa com 100 pontos aberto para ele poder andar. Diminuindo de 13 em 13 pontos. E aqui 9. Para vocês entenderem o que é cada parâmetro desse daqui, tem a aula de parâmetros, tá? Mas aqui é onde ele vai acionar o take. Aqui é quantos pontos ele vai ficar de diferença do take. E aqui é quantos pontos ele vai diminuir a cada preço médio. O que é isso? Se ele está aqui, a saída dele está nesse ponto, e eu coloquei lá 13, cada vez que ele abrir um preço médio, ele vai diminuir o take em 13 pontos, tá? Isso aqui é bom porque quanto mais preço médio ele faz, vai diminuindo quanto você ganha, mas vai ficando mais seguro, tá? Então, beleza. Coloquei aqui, diminui um pouco e liguei o painel. Vamos lá, vamos fazer o backtest de novo. E é assim que você acha a configuração. Primeiro você tenta parametrizar algo que fica dentro do que você quer e depois você roda um backtest otimizado. Ó, vou colocar lá de novo e vou entender o que o robô está fazendo. Olha lá, ó. Ele entrou e já fez o lucro e saiu. Vamos fazer mais devagar. Opa! Aqui é porque ele deu algum tipo de bug, viu, gente? Ó, ele abriu e fechou a ordem. Isso aqui é porque pode ter sido notícia. Ele não era para ele abrir a ordem aqui, não. Ó, abriu a operação. Agora vamos ver. Tá vendo? Aqui ele está muito longe para abrir um preço médio. Vamos lá. Então o que está acontecendo? Vamos baixar aqui para 100. O take também eu acho que ainda está muito alto. Vamos abaixar esse aqui para 120. Vou colocar aqui 120 para a gente conseguir ver lá. Vamos ver agora.
mudar o dia aqui que eu acho que tá bugando isso aí. É o dia aqui. Tá pulando o dia 1. Aí, ó. O que está acontecendo aqui? Que ele está fechando a operação, só que não está pagando o spread. Então a gente vai ter que mexer lá no, no trade stop dele. Quer ver? Deixa eu acontecer aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí, beleza, abriu a operação. Na hora que ele chegar na linha azul, ele vai ativar o trade stop. Ou se ele descer, ele vai fazer preço médio. Vamos ver. Ele fez 3 preço médio, agora ele diminuiu aquela linha lá do azul. O que acontece, ó, vamos lá. Deixa ele andar. Aqui, ó. Na hora que ele chega nesse ponto azul aqui, ele vai ligar o trade stop. Só que o trade stop está com 100 pontos para trás. Que é aqui, ó. Essa diferença que está daqui até aqui não está pagando o spread. Então o que acontece? Na hora que ele fecha a operação lá, ele fecha no prejuízo. Ou seja, a gente tem que deixar mais pontos ligado lá no trade stop. Deixa acontecer aqui que eu vou mostrar para vocês. Para vocês entenderem. Deixa ele chegar lá. Não vou colocar rápido aqui porque senão ele vai passar. Deixa no 31. Dura que você coloca no 31 fica devagar, você coloca no 32 fica muito rápido. Ai, meu Deus. Olha lá, ó. Tá vendo que ele ligou o trade stop? Ele chegou aqui, ele ligou o trade stop. E por que que ele ligou o trade stop? Não chegou na linha azul e ele ligou antes? Porque ele já tem 3 preço médio. Você lembra que ali a gente colocou que a cada preço médio ele diminuir o tanto de ponto que ele vai entrar com o trade, ó. Aqui ele andou 13 pontos para ele poder abrir o primeiro preço médio, para ele ligar o trade stop. Só que você viu que o trade stop, ó, ele ficou aqui acima da linha, era para ele ficar positivo, mas se ele pegar nesse trade stop aqui, né, nessa linha que a gente colocou de segurança, que é o stop, ele vai fechar negativo. Por quê? Porque essa distância daqui até aqui, do take, o spread não está pagando. Então por isso que ele está fechando operações em negativo. Ó. Se eu ir mais rápido aqui, ele descer o preço, vai ver, está menos 1.03. Ele vai ficar mais negativo. Olha lá. Porque ele está fechando operações certas, mas o spread não está pagando. Então o que você tem que fazer? Tem que aumentar aqui, ó. Tá uma diferença de 20 pontos, tá vendo? 20 pontos não está pagando o spread desse ativo. Então o que eu tenho que fazer? Ou eu diminuo a margem que ele vai usar de distância do trade, ou eu aumento aonde ele vai fazer o take. Então o que eu vou fazer aqui, só para a gente fazer um teste, aumentar onde ele está no take, tá? Porque eu quero deixar bastante ponto para ele poder andar. Então vamos lá, vou fazer de novo esse backtest. Vou colocar a partir do dia 3 aqui. Vamos ver agora. Fez 5 médio.
Então, ó, como ele fez 5 preço médio, o que vai acontecer aqui, gente? Ele não vai chegar na linha branca, na linha azul aqui, ó. Ele vai ativar o trade stop dele antes. Porque quanto mais preço médio ele faz, menor a gente tenta fazer o take para já sair logo da operação e não ficar correndo um risco. Ó. Aí, tá vendo? Chegou lá, ele ligou o trade stop. Como o trade stop agora está melhor os pontos, ele fez lucro. Então, beleza. Segue o jogo. Olha lá, abriu uma de venda. Abriu preço médio. Abriu outro preço médio. Abriu mais um. Abriu lá em cima. Conforme as ondas de FIBO que a gente deixou para uma hora. Se ele continuar descendo, daqui a pouco ele vai pegar lá no trade stop. Aí ele começa. Se ele descer mais, ele vai... Ah lá. Ó, que legal. Agora ele pegou, fez lucro, ó. Já desceu mais um pouco e tá indo. Só que essa distância do trade stop está muito pouco. Aí o que você tem que fazer? Se você quiser pegar mais lucro, né? Pegar essa descida inteira, por exemplo, você teria que aumentar, que é o que eu estou buscando lá naquele outro robô nosso, nessa outra parametrização que eu estou fazendo. É isso, é buscar um robô que pegue isso daqui, não só esses pedacinhos, entendeu? Mas para a gente poder pegar um pedaço maior, você vai correr mais risco. Você vai ter que deixar o stop num lugar maior. E isso aí é um risco. Por exemplo, o que eu ia fazer? Eu já aumentaria um pouquinho aqui aonde ele vai fazer o preço médio. Isso para mim fazendo teste, viu, gente? Aqui eu aumentaria também o take para 160 mais ou menos. E aqui você pode deixar, como a gente viu que é 30 pontos de diferença onde o spread fica zerado, então eu já sei que eu tenho que sempre deixar esse daqui e daqui com 30 pontos de diferença, tá? Que eu vou aumentar também para 15 na hora que ele anda. Aqui, como são 10 vezes, eu vou diminuir, vou aumentar aqui para 15. E aqui eu vou aumentar para 12. Tá? Beleza, beleza. Aqui está 140, vou colocar 160 para a gente saber onde ele inicia. É isso. E testamos de novo. E é assim que você vai fazer no backtest, gente. Até você achar uma configuração que fica mais ou menos dentro do parâmetro que você acha legal. Tá, pô, tá no operacional que eu tô vendo que tá dando lucro, ficou legal. Aí você vai seguindo. Tá vendo como a gente aumentou aonde ele vai fazer o take, ó? Aí o que acontece? Você fica com ele com mais risco. Só que a relação risco-retorno fica muito maior na hora que ele pega o take. Quer ver? E o que acontece? Vocês têm que parametrizar aqui e ver quando ele faz 10 preço médio, que a gente setou lá, ele vai parar de fazer preço médio. Então você tem que entender aonde ele faz esses 10 preço médio e ver qual que é o máximo que ele chega de drawdown. Por quê? Esse vai ser seu stop. Tá? Por exemplo, quando ele faz 10 preço médio aqui, geralmente ele está chegando em $100 de drawdown. Esse é o stop. É $100, entendeu? Ó, pegamos ali, show de bola, operaçãozinha. Quando você trabalha com cruzamento, você trabalha com menos operações, só que são operações mais assertivas, tá, gente? Quando ele acerta uma dessas daqui, ó, o problema é que às vezes tem esses ruídos, né? Aqui não era para ele ter feito uma venda, mas ele fez. Porque ele tem esse ruidinho aqui. Se ele tivesse pegado essa compra aqui, ele tinha surfado bastante. Mas aí você salva no preço médio. Ou se você não quiser também, você pode desligar o preço médio e deixar com take stop. Aí ele ia ter tomado um stop. Mas eu prefiro trabalhar dessa forma, tá vendo? Olha o tanto que ele surfou agora. Por quê? Porque a gente aumentou aquela... aonde ele está fazendo o take. Aquela opção do take.
Olha aí. O que acontece quando a gente trabalha com cruzamento, você vê que ele demora bem mais para abrir a operação. Tem dia que nem vai abrir a operação. Quando está muito tendenciado o mercado para um lado, ele não abre. Só depois. E também é ruim. Ah lá, ó. Começou a subir, vamos ver. Preço médio, beleza. Quanto mais preço médio ele vai fazendo, menor fica essa linha. Que é a que a gente configurou lá. Ó, beleza. Pegou uma surfada, ó. Show de bola. Por que ele está abrindo aqui, ó? Tá vendo que ele está indeciso? Aí ele fica cruzando toda hora as linhas e ele fica nessa indecisão. Mas ó, essa configuração aqui parece que é uma configuração que já ficou mais legal, tá vendo? Não tive drawdown, o maior drawdown que eu tive foi $13 e em 2 dias eu já fiz $23. Ó, o que acontece aqui, gente? Tá vendo? Ó? Ele acertou aqui a entrada, ficou legal, ele abriu aqui a entrada, só que como o trade stop está com pouco ponto, tá com 100 pontos ali de diferença de um para o outro, ó, ele não continuou essa surfada aqui. Por quê? Para mim ter continuado isso aqui, eu tinha que ter um trade stop de diferença lá de 200 pontos, que aí ele ia ter pegado isso aqui, ó. Olha só, que subida bonita. Só que aí você aumenta muito o risco também. Se você faz isso daí, você aumenta o risco drasticamente. Só que quando você pega umas subidas bem grandes. Então o que você pode fazer? É testar um stop por pontos. Pô, quantos pontos eu quero buscar ali? Ah, de 100 a 300, então eu vou colocar o stop de 100, entendeu? Só que aqui no caso não ia dar 100, ia ser stop toda hora. Ia ter que ser um stop de pelo menos 200. Dá pra testar isso aí também, que é um negócio que eu vou testar mais pra frente. Mas ó, essa configuraçãozinha aqui parece que ficou legal. Tá vendo? E foi improvisado aqui, só que tem que testar. Aí o que eu faço? Pô, achei um negócio ali que eu acho que ficou legal. Eu vou lá, desligo o visual, porque o visual demora muito, e ligo só no normal. Só aqui, ó. Porque aí eu consigo ir vendo ele trabalhar. Aí. Agora, gente, demora. Backtest demora, tá vendo? Isso aqui é um backtest com uma configuração só. Quando você roda o otimizado, ele demora uma cara. Mas ó, aqui parece que é uma configuração que ficou ali aceitável. Mas a gente tem que ver em períodos onde o mercado tem muita volatilidade. Então, por isso que o histórico você tem que pegar de pelo menos ali um ano para trás. Aí testa a sua configuração em um ano para trás, que você pode achar um negócio, uma configuração boa. Isso daqui eu estou trabalhando com configurações de cruzamento. O que acontece no cruzamento? Você tem uma assertividade muito maior. E quando você pega uma tendência grande, você faz um lucro lascado. Só que para isso você tem que ficar visualizando, ver como que está trabalhando. Pô, igual eu falei para vocês, podia ter pegado essa subida aqui inteira? Podia. Só que eu ia ter que deixar aqui, ó, com mais ou menos 200 pontos. Que é a diferença que ia ter que ficar lá. E aí, será que eu quero correr esse risco de deixar 200 pontos do take? Dá pra fazer. Só que aí, muitas vezes ele vai chegar lá no seu take pertinho dos 200 pontos. Por exemplo, andou 180 pontos, que já era legal para poder atingir o seu trade stop. E volta, aí depois dessa volta do mercado ele vai contra a tendência, fudeu, entendeu? Ele vai abrir vários preços médios ali, e isso se não estopar. Então é sempre uma guia de duas mãos aqui, viu, gente? Entendeu? Igual essa configuração que parece que ficou legal, ó. E isso foi agora, fazendo, improvisando, mostrando pra vocês desde o começo. Como que tem dificuldades ali no começo, você vai ter que entender o spread do ativo, porque senão ele fica saindo negativo mesmo, ó. E aqui ele tá indo. Tá vendo? Ó? Coloquei multiplicador de lote lá, mas até agora ele não precisou abrir nada com 0.02. Ele vai abrir 0.02 a partir do momento que ele faz mais de 5 preço médio. Até agora não fez.
E ó, tá indo embora. Aqui, se eu não me engano, a gente colocou para fazer de um mês, mais ou menos, ó. Do dia 4 ao dia... Tá dando um pouco mais de um mês. Quando ele pega esses negocinhos que ele faz isso aqui, ó, às vezes é bug do backtest. Que é aquele negócio que ele ficou abrindo e fechando numa mesma vela. Mas isso aqui não acontece na conta real, viu, gente? É só no backtest que a gente não sabe porque que às vezes ele dá esse bug. Que é quando notícia que a vela fica fazendo, fica indo pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo de uma vez. Aí ele dá esse bugzinho. E aqui, ó, essa configuração também lembrando pra vocês, está ligado 24 horas. Vocês podem também ligar no horário de mercado que vocês querem operar, não tem problema. E é assim, vamos esperar aqui esse backtest agora. Ó, o que que acontece? Eu já ia olhar aqui, ó, e ver, pô, chegou no final dia 1 do 4 até dia 2 do 4, vamos ver. Dia 4 do 2, quer dizer. Aí, ó, chegamos no dia 4 do 2 aqui. Pô, deu só $90 em um mês. O que que eu ia fazer? Pra mim é pouco. Fazer a operação numa mesa de 25K em um mês, ele dá $90 é pouco. Então, para o backtest, se você ver no relatório aqui, ó, tá vendo? Os ticks estão 100%, nenhum erro no gráfico, porque a gente está usando o Tick Story. E aí eu consigo ver aqui, qual foi o maior drawdown que eu tive? $30. Então, o que que eu posso fazer? Nessa configuração aqui, se eu quero chegar num valor maior, eu vou aumentar o lote. Se eu aumentar para 0.03, isso daqui provavelmente vai subir 3 vezes mais. De 0.12, ele vai para 0.36. E se eu aumentar 3 vezes mais ali, eu chego no valor que eu quero. Então, eu vou aumentar o lote para 3. Beleza? E isso, gente, que você não mexeu em nada aqui para baixo. Na hora que você começar a mexer aqui na distância do Gale, na Fibonacci, nessas outras coisas, você começa a achar configurações extremamente boas, tá? Ó, coloquei de novo lá. O que que vai acontecer? Agora ele vai fazer o mesmo backtest, só que ele vai dar um lucro maior. Porque eu aumentei a quantidade de lote. Só que eu aumentei a quantidade de lote de uma forma consciente. Eu vi qual que foi o drawdown máximo que deu até ali. Eu quero que a minha configuração ela dê um pouco mais. Então eu configurei aqui. Agora a gente vai ter um lucro maior em um mês. E é assim que vocês vão fazendo, gente. Pô, Vitor, demora pra caramba pra fazer um backtest. Demora, gente. Demora. O que vocês vão fazer é abrir vários MetaTraders aqui, igual eu, e coloca um para rodar em cada configuração que você acha que fica legal. Isso daqui a gente está vendo configurações em cruzamento. Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, contínuo, aí ele já faz um monte de operação. Só que você corre um risco maior. Você ganha muito mais, mas corre um risco maior, tá? E eu tô achando algumas configurações aqui em cruzamento muito boas, fazendo ali 1,5% com drawdown máximo de meio, com drawdown máximo de 1%, entendeu? Então, se me estopar no mês, beleza, não tem problema. Entendeu? E por isso que a gente coloca várias contas. Se eu pegar 10 contas de 25, cada uma dando $20 por dia, tá? E uma delas estopa num dia, outra estopa no outro, outra estopa no outro, não vai fazer diferença. Porque todas elas já estão pagando um stop de uma. Então você consegue ter essa parametrização, viu, gente? Só que isso você só consegue se você tiver várias mesas. Então por isso que o operacional novo que a gente está passando para vocês é assim, é com bastante mesa. Olha aqui, ó. Já chegou quase em 10%, em 1%, ó. E vamos ver, o backtest começou no dia 4 do 1 e a gente está no dia 18 ainda. E já chegou em 1%. Tá vendo como que essa configuração parece que ficou legal? Ó? Às vezes eu vou até usar ela, viu? Agora eu vou parametrizar mais ou menos isso aqui para mim poder ver.
Porque aqui eu estou achando uma no GBP USD, aqui eu estou achando no US100, aqui no US30, aqui está no SHAO, aqui no áudio USD e vou achar uma no GBP CHF. Tá vendo como que é as coisas, gente? É assim, ó. Aí vocês vão procurando configuração. Porque essa configuração é minha. É minha, ninguém, não tem como ter copy trade porque fui eu que desenvolvi isso daqui, é um método meu, entendeu? Eu peguei lá a ferramenta e a ferramenta não erra, a ferramenta não tem fator emocional, a ferramenta não briga com a mulher, a ferramenta não passa mal. A ferramenta ela faz o que ela foi feita. E olha só que legal. Olha esse backtest. Sem dar o draw nenhum, velho. Olha isso aqui. Ah, Vitor, mas você está fazendo isso aqui para uma mesa de 25. Cara, uma mesa de 50, de 100, de 200 vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que se atentar à porcentagem. Ó, aqui está acabando o mês, já fez mais de 1%. Já está quase em 1,5%. Ó, vai fechar com 1,5%. 1,5% no mês, pô. Você pega... Se eu pegar 25, 1,5 de 25, vai dar $300 em uma mesa dessa daqui. 350, que fechou aqui. 350 vezes 10 mesa dessa é $3.500, velho. Muita coisa. Vezes 5, R$17.000. É claro que as mesas vão pagar metade, né? Vamos pôr dividido por 2. R$8.700. Quanto que eu gastei para abrir as 10 mesas ali? Deu mais ou menos 6 mil. Então no primeiro mês você tem o payback. Cara, é muito diferenciado trabalhar no mercado. Só que é isso. Tem que ser consciente, gente. Tem que entender o que vocês estão fazendo, entender a parametrização do robô. Por que que eu consigo fazer isso daqui? Porque eu fico 24 horas fazendo isso. Eu só fico pegando, testando configuração, jogando lá, mas eu não opero, eu não preciso operar, eu não fico vendo gráfico. Eu jogo dentro da minha VPS lá e deixo. Se tomou um stop, aí eu pego, vou fazer o backtest daquela parte ali para mim entender o que aconteceu. Pô, o que que eu errei aqui? Ah, foi isso? Não, vamos corrigir. Olha esse backtest, coisa linda. E quando você faz com o Tick Story, gente, é batata, é 100% de chance no negócio. E olha aí, que ainda não acabou. A gente vai ficar fazendo aqui até dia 02/28. Então vai demorar um pouquinho ainda. E isso tem como melhorar mais ainda. Mais ainda. Você lembra que eu falei para vocês ali que se a gente colocar um valor maior do take, às vezes a gente podia pegar uma surfar, por exemplo, um negócio desse aqui inteiro. Ó. Olha isso aqui, que coisa linda. Já pensou você pegar tudo isso aqui? Só que isso aqui é tudo com configuração lá, tem que ficar vendo. Fazendo do jeito que a gente fez lá no começo. Olhar e ir parametrizando. Eu vou até salvar essa configuração aqui, que eu achei ela boa. Depois eu vou fazer algumas alterações nela. Deixa eu ver, GBP CHF. Cruzamento 15 minutos. Beleza, salvei uma configuração aqui. Agora eu vou dar uma mexida aqui. Se a gente pegar lá no take e aumentar um pouquinho isso aqui para 200, esse daqui a gente tem que ter 30, porque a gente viu lá no começo. Então isso aqui é 170. Aqui eu vou aumentar também para 17. Então se aqui está 200, aqui tem que ser 190. E se aqui está 170, aqui tem que ser 160. Tá? Então, relembrando, aqui é o acionamento do trade stop, a diferença que ele vai ficar de pontos do trade stop e o quanto ele vai andar cada vez que ele passar. Aqui a gente tem os pontos de diminuição. Pô, então cada preço médio, o que ele vai fazer? Ele vai tirar 19 daqui e ele vai tirar 16 pontos daqui. Então ele vai diminuindo o meu risco quando você vai aumentando aqui. Por que que eu coloquei aqui os múltiplos de coisa de 19, 16? Porque eu só vou abrir 10 preço médio. Se abrir mais que 10 preço médio, não quero que ele faça nada. Que ele, na verdade ele não vai fazer nada, ele não vai abrir nada mais de 10 preço médio. E ainda a gente tem que achar o fator
do stop. Porque como essa configuração aqui tá dando, ó, down draw bem baixinho, o maior stop, o maior down draw que deu aqui, ó, foi 124 até agora nessa configuração. Eu já, às vezes, diminuiria o stop. Em vez de 500 ali, eu usaria um stop de 250. Olha só, já ficou super atrativo essa configuração. Por quê? Em um mês ela estava fazendo 300 e poucos dólares e se ela estopar, ela perderia 250. Então, mesmo assim, se ela tiver um stop e for um mês ruim, ela ainda ia trazer lucro, tá? Eu vou abaixar esse stop aqui para 300, por exemplo. Eu vou colocar aqui no visual para a gente poder ver. Vamos ver se a gente consegue surfar aquela tendência inteira lá. Vou ter que mexer aqui, peraí. Sempre, ó, 200 aqui, você vai colocar 200 aqui para a gente poder ver certinho, ó. E vamos nessa, vamos ver agora. Só que aconteceu agora, a gente aumentou muito a quantidade de ponto onde ele vai iniciar o trade stop. Então, ó, ele vai ter que chegar aqui em cima, andar 200 pontos para ele ativar o trade stop. Então aí é perigoso, porque igual eu falei para vocês, às vezes ele pode chegar aqui em cento e tantos pontos, ó, e depois despencar lá para baixo e você não pegou essa queda que ele ia fazer. Às vezes também é mais interessante você deixar menor, igual estava ali, não surfar tanto uma onda quando ela pega assim, mas pegar sempre para os dois lados, tanto de compra quanto de venda. Olha lá, tá vendo? Se fosse na outra configuração, já tinha pego aqui, ó. Ah, pegou, ó. Mas dá mais lucro você fazer dessa forma, só que é um risco maior. E é tudo analisando o gráfico. É isso que eu fico fazendo no meu dia, ó. Analiso, vejo o que está fazendo, pô, e se eu mexer um pouquinho aqui, se eu mexer um pouquinho ali, e assim que você vai conseguir uma configuração bala. Igual essa daqui, ó, gente, eu nunca tinha testado, fui testando com vocês aqui. E é uma configuração que parece que ficou boa. Só que você só consegue validar se ela ficou boa ou não rodando um backtest de mais de um ano. Porque senão você não tem amostragem. Ó, ó que beleza. Ó que lindo. Por quê? A gente aumentou essa diferença aqui, tá vendo? Ficou grande. Agora o ativo consegue movimentar. Olha aqui, ela começou a surfar daqui de cima. Fez 71 dólares já. Olha aí. 65 dólares em um dia. Por quê? Ficou mais assertivo. Vocês estão entendendo como é que faz as configurações? Olha isso aqui que legal. Pegou tudo isso aqui, ó. E como já vinha carregando alguns preços médios daqui de cima, aí ele pegou um negócio bonito. Entenderam? Olha só que legal. É isso, é teste, gente. É tudo teste. Porque pode ser que também que chegasse ali e descesse tudo e te dar um stop. Aí você tem que testar e ver, pô, qual que é o risco que eu quero correr? De ganhar 60 dólares numa operação ou de ganhar 5, 7 em outras e não ter tanto risco? Depende. Aí depende como o ativo se movimenta também. Tá vendo? O GBP CHF está sendo legal desse tipo de configuração. Mas às vezes você joga isso aqui no GBP USD e ele não vai funcionar. Porque são ativos que movimentam de uma forma diferente. Mas essa configuração aqui ficou bala demais, ó. Olha aí, surfando a tendência. Vendo, ó, pegou aqui quantos pontos? É, 200 pontos. Aqui quantos pontos pegou? 200, tá vendo? Olha isso aí. Tá uma configuração legal, tá vendo? E foi tudo testando. É isso que eu preciso que vocês entendam.
as parametrizações do robô e perguntem pra gente, Vitor, não sei o que o robô está fazendo, não estou entendendo, eu preciso entender. Porque eu sei que vocês querem viver assim como a gente, viver de trade, tá? Hoje, igual eu falei, eu tenho outra vocação, o trade me dá muito mais do que na minha empresa, mas eu não posso largar minha empresa porque tem outros fatores relevantes ali. Mas é isso aqui, gente. É o que dá dinheiro, tá vendo? Até agora não chegou num drawdown maior do que US$ 50. Pô, Vitor, eu quero deixar um drawdown menor. Você pode configurar aqui, faça teste. Quero o meu drawdown por ponto. Podia também, gente, que é uma coisa que eu vou testar depois, colocar um stop por ponto. Por exemplo, sei lá, igual aqui. Quero que ele stop com 1000 pontos. Se ele chegar até aqui, ó, se ele chegasse fazendo o preço médio daqui até aqui, ele estopasse, por exemplo. E estopar com mais ou menos uns cento e poucos dólares. Mas só que aí você corre o risco de ficar estopando toda hora. Né? Então você tem que alinhar essa pontuação muito bem. Como que você alinha essa pontuação muito bem? Vendo, olho no gráfico, vê o que está acontecendo. Ou você coloca um backtest otimizado lá e larga, só que você vai demorar 2 semanas para achar um backtest correto. Quando você faz assim, você consegue entender o que está acontecendo no ativo e ver onde é o erro ou não. E aí você vai parametrizando. E eu, quando eu tomo stop, aí eu pego lá, tipo assim, tomei um stop no dia 7. Aí eu começo a fazer uma parametrização só pro dia 7. Melhorei, não tô tomando mais o stop naquele dia 7, aí eu faço ela do ano inteiro de novo, para ver se ele vai dar stop em outros. E assim você vai pegando. Olha só, agora ficou chique. Vamos rodar ele sem ser no modo visual para ver agora quanto que ele vai fazer no mês. Antes ele estava fazendo $300, 350, né? Vamos ver agora. Agora é aguardar. Bem, gente, então é isso. É isso que eu queria passar para vocês na aula. Vamos deixar aqui enquanto isso. Então tenham sempre em mente, gente. Conectei a minha conta aqui. Deixa eu ver qual que é o ativo que ela opera, para mim entender. O ativo está, por exemplo, dividido por 100, multiplicado por 100, pô, então é diferente. Aqui, ó, vocês podem ver que é ativo que ela não está operando. Ó, GBP-CHF, ele não tem nada na frente. Tá vendo? Mas se eu tivesse operando com o GBP-CAD, e aqui, ó, tá vendo? Um lote é como se fosse multiplicado por 100. Então, 1 é igual a 0,01. Se eu pegar lá no GBP, aqui ó, GBP out da Infinity, não tem nada. Então eu teria que entrar com um lote muito menor, entendeu? Aqui, lá naquele outro, eu ia ter que entrar, por exemplo, com um de lote. Aqui eu ia ter que entrar com 0,01, entenderam? Então isso vocês têm que ficar sempre ligado, porque o peso de lote para cada corretora é diferente. FTMO é uma coisa, Infinity é outra, Nova Found é outra, cada corretora muda isso aqui. E eles mudam para isso mesmo, para fuder a gente, para você pegar e entrar com um tanto diferente e se fuder. E outra coisa, ó, sempre olhem a nomenclatura aqui, ó, os números que ficam aqui, porque eles são diferentes dependendo do ativo, tá? Tem ativo aqui que você vai pegar e ele vai estar, ó, por exemplo, vamos abrir um outro ativo aqui. GBP, JPY. Olha só. Tá vendo? O GBP JPY e é GBP. Ou, perdão, CAD JPY. Tá vendo? Ó? Ele tem 3 números pro ponto. Quando você vem aqui no GBP CHF, ó, é um número pro ponto. Entendeu? Então, aquela diferenciação de pontos ali fica tudo diferente, tudo diferente. Não vai ser mais 200 pontos para ativar o trade. Às vezes vai ser 2.000 pontos, porque a casa depois da vírgula está diferente. Então você sempre tem que ver isso aí. Ó, cadê?
aumentar isso aqui. Ó, GBP NZD. Uma casa depois da vírgula, beleza, ele vai ficar mais perto. Mas sempre, gente, é backtest. Backtest, backtest, backtest. Porque às vezes, mesmo porque ele tem uma casa depois da vírgula aqui, às vezes dá errado a configuração. Vocês têm que ver em cada ativo que vocês estão usando, tá? E vai fazendo dessa forma que a gente fez aqui, ó. Joga o ativo, testa ele como você quer que ele funcione e depois coloca para rodar. Olha só. Terminando um mês. Aqui. Aí já aumentou $50. Olha aí. Deu $400 no mês, quase 2%. Isso em um mês, né? Eu vou deixar esse backtest rolando aqui em um ano. E aí depois eu vou passar o resultado para vocês. Beleza, galera? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Mostrar para vocês como que funciona. Então é isso que a gente tem que sempre buscar, tá? Entender o que está fazendo, porque é o dinheiro da gente. Então vamos achar configurações balas aí. Eu sei que vocês vão... Vitor, tô achando uma configuração que me ajuda. Show de bola. Não tem problema. Vamos conectar aí que eu vou passar o meu conhecimento para vocês. Eu quero vocês ganhando dinheiro, tá? Olha essa configuração aqui que eu achei. Eu não estou entendendo por que está dando stop. Vamos lá, vamos ver. Não estou entendendo por que está acontecendo isso. Vamos ver, tá? Galera, então é isso por hoje. Bora pra cima. Qualquer coisa, precisando, a gente tá aqui.